Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, minha gente. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, está no ar mais um Direito do Povo, um programa que tem a ambição de servir para esclarecer dúvidas jurídicas de quem não pode contratar um advogado, ou de quem pode contratar um advogado, mas está em dúvida se o problema dele merece mesmo consultar um advogado ou não. Para as pessoas que sequer sabem que têm acesso a advogado gratuitamente pelos serviços de assistência judiciária, pela Defensoria Pública, nas subseções da Ordem dos Advogados em cada município de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, esse programa visa esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas de quem nem sabe se tem ou não um problema. Tipicamente, as pessoas ficam perguntando para vizinhos, para parentes, colhendo várias opiniões. Muitas vezes, ou quase que sempre, prevalecem as opiniões leigas, isto é, de pessoas que não estão no meio jurídico, e ou a pessoa esquece ou deixa para lá um direito legítimo que possa possuir, ou a pessoa vai postular um direito que um vizinho diz que ele tem e na verdade não tem. Isso é um risco muito grande. Então, se você tem alguma questão jurídica, alguma dúvida relacionada à justiça, mande a sua mensagem para o nosso programa aqui, pelo Instagram, enfim, de qualquer forma que você puder, pelos meios digitais, que a gente vai tentar esclarecer todas essas dúvidas que vocês possuem, tá bom? E eu queria começar o programa de hoje, enquanto não chegam as primeiras perguntas, falando de um assunto que até me pediram para ser abordado, porque gera muita discussão, muita dúvida, principalmente para as mulheres, que trata dos alimentos para as esposas ou ex-esposas, a chamada pensão alimentícia para a ex-mulher. Muito bem. Hoje em dia são comuns as ações dos ex-maridos pedindo a extinção da pensão alimentícia ou dos alimentos para a ex-mulher. E eles simplesmente dizem, não, já deu, já paguei bastante, já foi um tempo muito grande e eu quero parar de pagar. Não é justo que eu pague para minha ex-mulher. Isto pode? Pode. Antes, não. Antes, pelo Código de Processo Civil e pelo Código Civil mais antigo, a pessoa descasava, o casal separava, divorciava, e o marido meio que tinha que ficar pagando pensão para a mulher o resto da vida. Isto não é justo, porque, de um lado, a justificativa da mulher é que não, eu me dediquei a vida inteira, eu trabalhava dentro de casa, eu preciso remunerar, eu perdi minha vida toda, eu dediquei minha vida toda para o meu ex-marido, então preciso ser reconhecida porque, por conta desta dedicação, eu não fui estudar, eu parei meus estudos, eu não fui trabalhar, eu parei de trabalhar para me dedicar somente à casa, até porque ele não me deixava trabalhar, coisas do gênero, né? E do outro lado, o ex-marido dizendo, poxa, mas eu já me separei há 10 anos, há 15 anos. E o que ela está fazendo? Ela está vivendo às minhas custas, literalmente vivendo às minhas custas. Muito bem. Hoje em dia há um entendimento jurisprudencial, um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que fica lá em Brasília, que é abaixo do Supremo Tribunal Federal para as questões não constitucionais. Esse entendimento jurisprudencial hoje é pacífico, isto é, todos os juízes devem seguir este entendimento, claro, que deve ser aplicado no caso a caso, evidentemente, mas o entendimento é o seguinte: os alimentos para a mulher não são perenes, não são eternos. O entendimento hoje é que a mulher, ao se separar, merece ter os alimentos e esses alimentos vão ser temporários.
Ou seja, vão durar o tempo necessário para que a mulher, que a ex-mulher, retorne ao mercado de trabalho. Ou conclua um curso de faculdade, ou termine a faculdade, ou faça uma faculdade, enfim, ou que faça um curso qualquer para se atualizar da atividade profissional que havia deixado quando casou, para que ela retorne ao mercado de trabalho. Assim que retornar ao mercado de trabalho, o homem então deverá parar de pagar os alimentos. É justo? É injusto? Claro, vai depender da análise do caso a caso. A mim parece justo, não é? Por quê? As mulheres hoje, todas elas, falam, direito à igualdade, a gente tem que ganhar o mesmo que o homem, a gente tem que ter os mesmos direitos que o homem tem, e por aí vai. Por que na hora de separar, ela é só vítima? Por que quando separa, ela acabou com a vida dela? Acabou, será? Ela tem toda a condição de trabalhar. Não importa em que profissão, mas ela pode ganhar o próprio sustento. Até porque os casamentos hoje, eles têm a tendência de durarem muito menos do que duravam na legislação mais antiga, né? Eu sou de uma época em que falar em separação numa família era um tabu, era quase um pecado. As pessoas se separavam ou divorciavam em casos extremos, de uma traição que precisava ser provada, né? O adultério precisava ser provado, ou então em casos extremos de violência, de bebedeira, coisas extremadas. Hoje não. Hoje as pessoas casam quando querem e divorciam quando querem também. Ah, não estou mais afim, e você? Ah, eu também não, então vamos divorciar. Vai num cartório e divorcia. Simples assim, né? Aliás, hoje nem casam, né? O costume hoje é fazer uma união estável com um contrato, que eu mesmo indico que se faça um contrato, e vai no cartório e registra esse contrato de união estável, né? Estabelecendo lá os termos, o regime desta união, se vão ter direito à pensão ou não, se vai partilhar os bens, se vai partilhar para trás e para frente, isto é, se todos os bens que as pessoas, que os dois possuíam ao inaugurar a união estável, vai entrar como bem comum ou não. Ou cada um vai entrar com seu patrimônio, preservando esse patrimônio, e depois do fim da união estável se vai dividir tudo que eles possuem ao meio, ou se cada um vai preservar o seu próprio patrimônio, né? Seja como for, aquilo que foi adquirido na constância da união estável vai ser partilhado. E alimentos, a mesma coisa, quer dizer, as pessoas chegam num acordo até nisso, né? Mas ainda que não cheguem nesse acordo de alimentos, é bom que as mulheres saibam que os alimentos hoje são temporários, que devem durar apenas até que ela ingresse no mercado de trabalho novamente. Tá bom, gente? É uma coisa que realmente preocupa muita gente. Vamos lá, Henrique Dias. Boa noite, doutor Paulo. Minha irmã assinou um contrato de adesão a um plano odontológico. Sem estar ciente, a empresa Ré preencheu o resto do papel se fazendo passar por ela. Autorização e inclusão de dependentes ao plano. A empresa Ré incluiu até a mãe, que já faleceu. Por conta de ter a assinatura, pode perder o caso? Caso entre com processo pelo JEC. Obrigado. Olha, Henrique, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Quer dizer, sua irmã assinou um contrato de adesão a um plano odontológico e, sem que ela estivesse ciente, a própria empresa do plano odontológico teria preenchido o resto do contrato, incluindo outras pessoas da mesma família no mesmo plano. Tá certo? Incluindo até uma pessoa que provavelmente para cobrar mais caro, né? Por conta de ter a assinatura da sua irmã. Muito bem. Se eu entendi certo, caso entre com um processo pelo JEC, obrigado. Muito bem. O JEC significa, gente, Juizado Especial Cível, tá?
juizado especial, para causas de até 60, até 40 salários mínimos. Então, se a ação tiver até 40 salários mínimos, entra no juizado especial. Henrique, precisa ver direitinho o caso, precisa analisar esse documento aí. Por que que eu te falo isso? Porque na Justiça Especial não é autorizada a perícia, tá certo? E muito provavelmente, neste caso, o que acontece? Tua irmã vai dizer, não, a empresa preencheu e colocou mais gente lá para eu pagar mais. E a empresa vai dizer, não senhora, eu não incluí ninguém não. Quem incluiu foi ela mesma preencheu e assinou. Muito bem. Como é que nós vamos... Desculpem, como é que nós vamos saber qual versão é verdadeira? Muito provavelmente vai ter que ser feita uma perícia, né? Preencheu de que forma? Preencheu a máquina? Preencheu pelo computador ou preencheu à mão? Em geral, esses contratos de adesão tem tudo incluído e apenas a assinatura do aderente. As pessoas envolvidas, se, por exemplo, a empresa botou num anexo, esse anexo foi assinado também pela sua irmã? Não sei. Entendeu? Então, Henrique, eu acharia bacana que você mandasse essa questão com mais detalhes para o meu WhatsApp, ou pelo WhatsApp do telefone que aparece aí na tela, daqui a pouco você vai ver, ou pelo Instagram, para eu te orientar melhor. Né? E como você fala ré, eu estou presumindo que já existe um processo, né? Então, não sei. Tá aí, Henrique, ó, 98951-2198, que é o WhatsApp do lado do meu escritório, ou Instagram, Paulo Bonadies, manda lá a questão com mais detalhes. Mas se já tem processo, cuidado, porque eu não posso dar aí pitaco no processo alheio, né? Tá certo? Mas se não tiver processo, entre em contato com a gente que a gente orienta, tá bom? Salve, Mário Barros, boa noite. Como está tudo aí em Angola? Espero que esteja tudo bem. Como está? Abraço, espero que esteja bem. Eu estou muito bem e espero que o senhor também esteja, que esteja tudo tranquilo, em paz, e muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por ser assíduo. Toda semana mandar um recadinho para a gente aqui. Fico muito orgulhoso, viu, doutor Mário? Muito bom saber que tem gente de Angola aí, que nos segue, que, enfim, apesar de ter uma legislação tão diferente um país do outro, mas algumas informações jurídicas servem para tudo quanto é país, né? Que afinal o direito é sempre universal, tá certo? O direito da pessoa sempre é universal, independentemente de onde ela mora, né? A pessoa, ao nascer, ela já nasce com um cobertor de direitos, que são direitos naturais da pessoa humana, né? Existe até aquela célebre, né, famosa Declaração dos Direitos Universais, Declaração dos Direitos Humanos da ONU, assinada logo após a Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a ONU, né? Essa Declaração dos Direitos... Stephanie Pereira, beijos de Porto. Oi, Stephanie, de Portugal, da cidade do Porto. Muito legal ter você aqui de novo. Muito orgulho me causa essas pessoas de outros países que nos seguem da língua portuguesa, né? Que bacana, Stephanie, muito legal. Muito obrigado, me enche de orgulho, viu, tua presença em nosso programa. Beijos para você também. Mas como está dizendo, essa Declaração de Direitos Humanos, Direitos Universais da ONU, tem como origem a Revolução Francesa, né? Que é a Declaração dos Direitos Humanos. Ela vem do povo lá que derrubou a monarquia na França, né? Entre final do século XVIII, começo do século XIX, né? A famosa queda da Bastilha. E
por que, a título de curiosidade, né, por que teve a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi totalmente financiada pelos judeus franceses, que eram os comerciantes. Os comerciantes da França, naquela época, eram os judeus, comunidade judaica de lá. E o grande problema deles era o seguinte: eles tinham muito dinheiro, mas eles não podiam ser donos de nada, eles não podiam ser proprietários de 1 metro quadrado do solo francês. Ninguém, nenhum cidadão francês tinha o direito de ter uma propriedade, porque a propriedade era do reino e dividida entre os nobres, não é? Da nobreza francesa. E ninguém tinha o direito de ser proprietário. Era o rei, o proprietário de tudo, mas ele doava uma porção do solo para um determinado duque, o duque para o barão para, sei lá, é uma confusão, a nobreza, não entendo muito bem, mas o fulano lá tinha o direito de explorar aquela porção de terra que o rei dava, contratar pessoas, que eram chamados vassalos, que trabalhavam na meia. O que é meia, né? O povo do interior aqui de São Paulo entende muito bem disso. Quer dizer, eu planto, o senhor das terras ficava com metade, ou até mais, 70%, sei lá, e o vassalo ficava com o suficiente para subsistir, né? Em troca de ter a própria subsistência, ele trabalhava, na verdade, para o dono da terra, né? Toda a colheita, todo o trabalho dele ia para o dono da terra, que, por sua vez, pagava altos impostos para a coroa francesa, né? Muitas vezes dividindo em 50% ou mais. E se não amealhasse muito, se não arrecadasse muito, se o rei ficasse bravo com a pequenez do imposto mensal que ele pagava para a coroa, ele trocava, ele desterrava o nobre e dava aquela porção de terra para outras pessoas. Mas era o rei que dava, doava, emprestava, e ninguém mais na França podia ser proprietário. E aí os judeus financiaram os golpistas, né? Financiaram os revolucionários que prometeram mudar essa história, e não mudaram. Como eles não mudaram, os judeus então chamaram um jovem militar, né, de uma boa patente, mas muito querido pelos seus comandados, e financiou, né, esse jovem militar chamado de Napoleão Bonaparte, né, que cumpriu a promessa. Quer dizer, ele pegou a grana dos judeus, destronou o pessoal que fez a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, tirou todo mundo, se tornou então senhor da França, e ele cumpriu a promessa. Tanto é que em 1850 a França foi o primeiro país do mundo a promulgar um código civil chamado Code Napoleônico, né? O Código de Napoleão, como a gente fala, que embasou grande parte dos códigos civis de todos os países com língua de origem latina, né? Os países não saxônicos têm como base civil, da legislação civil, o Código de Napoleão, né? E ele pagou, então, a promessa feita aí para os judeus, né? E, claro, o que ele fez depois, se desgostou, se não gostou, enfim, essa história se encarrega, mas a título de curiosidade, do ponto de vista jurídico, é isso, né? Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está, na verdade, falando da Revolução Francesa, né? E isso evoluiu a ponto de ser promulgada pela ONU logo após o final da Segunda Guerra Mundial, né, gente? Mas por falar em Revolução Francesa... Oba! Roberto Ferreira, parabéns pela programação, meu doutor Paulo. E apresentador, programação, show de audiência, abraços. Obrigado, Roberto. Roberto é o patrão, viu, gente? Roberto é o patrão. O elogio dele aqui significa que aqui o meu emprego está garantido até pelo menos a semana que vem. Espero, tá certo? Mas se ele está gostando, é bom, né? Vamos ver se ele um dia tem a coragem de vir aqui e participar do nosso programa aqui, ou pelo menos estar aqui no estúdio com a gente,
para que a gente possa conversar um cadinho, né? Obrigado, Roberto. Boa noite para você, viu? Tudo de bom. E falando ainda em revolução, né? Hoje começaram os julgamentos dos fulanos lá que foram presos no dia 8 de janeiro, né, naquela tentativa de golpe de Estado que teve quando invadiram o Congresso, o Palácio Planalto, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, enfim, o Senado, aquela pataguada toda que ocorreu no dia, aquela baderna, né, que ocorreu no dia 8 de janeiro. É interessante que eu estava ouvindo uma reportagem na rádio, vindo aqui para o estúdio, e eu vi parte dos argumentos de defesa do primeiro acusado julgado hoje. Julgado não, parece que o julgamento ainda está em andamento, né? Teve o voto do relator, que é do Alexandre de Moraes, que condenou o fulano, se não me engano, chama Écio. Eu acho que é esse o nome. Condenou o cidadão a 17 anos de prisão, por 5 crimes diferentes. E eu ouvi uma coisa bastante curiosa, que foi a defesa desse cidadão. Primeiro que é uma defesa muito peculiar, que parece que o defensor dele, o advogado dele, já foi juiz togado, isto é, juiz mesmo, de direito, e foi até juiz eleitoral. E ele sentou a pua no Supremo Tribunal Federal, disse que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal são odiados pelo povo brasileiro, pediu para que o Alexandre de Moraes, indicando que o Alexandre de Moraes teria sido um dos alvos, né, da baderna do dia 8, se julgasse suspeito para julgar. Falou também que o Supremo Tribunal Federal não era competente para julgar o cliente dele, enfim. E ele, o mais curioso da defesa dele foi o seguinte: não, mas escuta, estão falando em golpe de Estado, mas o que é isso? Que golpe de Estado é esse? Né? As instituições não foram abaladas, o Congresso estava em recesso, estava tudo fechado, o povo só invadiu, não tem golpe de Estado aí, né? Ele queria desclassificar. Agora, o golpe de Estado estava por trás deste ato, por trás dessa baderna que houve. Qual o golpe? Qual a tentativa de golpe? Que, durante a baderna, que o Exército Brasileiro, quer dizer, as Forças Armadas Brasileiras, então, fizessem uma intervenção militar para garantir a paz e a ordem. Este era o plano, que não deu certo porque o Exército não topou. Parece que as Forças Armadas, a grande maioria de seus comandantes, não topou fazer uma intervenção militar. E o que me chamou a atenção nessa defesa foi, desculpa, a ingenuidade ou mesmo o desconhecimento jurídico, apesar dele ter sido juiz de direito, né? Para que vocês saibam, no Código Penal Brasileiro, só existe um crime na forma tentada, ou seja, o crime é a tentativa, é justamente o golpe de Estado. E é até natural que vocês entendam isso. Por quê? Porque se o golpe der certo, ele deixa de ser réu, né, gente? Então, a tentativa de golpe é o crime. E é um crime muito grave, né? Muito grave. E foi muito grave, realmente, foi demasiadamente grave, no meu entendimento, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não estou aqui fazendo, gente, juízo de valor deste ou daquele, tá? Nem estou dizendo que sou a favor do Lula, nem estou dizendo que sou a favor do Bolsonaro. Nenhum dos dois. Não tem nenhuma conotação política nisso que eu estou dizendo, mas a tentativa de golpe de Estado foi real e é um crime muito grave realmente. Quer dizer, iria desestabilizar a já pouco estável democracia que a gente teve durante o tempo do Bolsonaro. Bolsonaro, desde que entrou, está falando em golpe, está induzindo o povo a entender que o melhor
para os brasileiros, melhor para o povo brasileiro era realmente manter aquela bagunça que ele implantou aqui, né? Bruno de Lúcio. Boa noite, doutor Paulo. Ótima programação. Abraço. Abraço para você, Bruno. Muito bom ter você aqui de novo com a gente, viu? Muito legal. Então era isso, gente, mas tem uma outra coisinha também. Regiane Maria. Boa noite, doutor Paulo. Sucesso. Obrigado, Regiane. Sucesso para você também. Obrigado por estar presente aqui no nosso programa, viu? Boa noite para você. Uma coisa também, gente, que me chama muita atenção, me chamou muita atenção esta semana no noticiário, é mais uma tentativa de golpe. Não o golpe na democracia, mas o golpe na decência. Que mais uma vez, o Congresso Nacional estar promovendo uma mini-reforma política, claro, facilitando e abrindo as porteiras para uma fraude generalizada. Fraude o quê? Fraude de candidato, fraude de contas eleitorais de candidato, absolvendo aqueles, tornando elegível aquele que não é inelegível pela lei em vigor. Enfim, é uma coisa absurda o que acontece nesse país, porque literalmente o nosso Congresso só legisla em causa própria. Então, seria o caso, no meu entendimento, deste país aqui, encontrar uma maneira de se defender, ou seja, quando um determinado órgão do Estado quiser uma lei para benefício próprio, ou seja, para questões internas da casa, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Executivo, esta proposta de lei passar antes pelo crivo dos outros poderes. Explico o que eu quero dizer. Digamos que o Legislativo agora vai querer fazer essa mini-reforma eleitoral para favorecer os bandidos, e é disso que se trata, favorecer as falcatruas com relação a candidaturas fantasmas, principalmente de mulheres, né, para cumprir a cota de mulheres e de negros. Então, os partidos políticos colocam lá, por colocar um candidato, não dá verba, não faz campanha, está lá para cumprir a cota, mas na realidade o partido está financiando a campanha daqueles que o partido quer eleger somente. Então, assim, para favorecer essa fraude, caso eles quisessem botar esta lei em vigor, eles teriam que, por exemplo, consultar o Supremo Tribunal Federal para ver se o Supremo Tribunal Federal entende ser legítima a postulação ou a vontade política manifestada no Congresso, que só vai favorecer a própria classe política. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no dia que for julgar ou entender administrativamente que é hora de receber um aumento de salário, por exemplo, né, com benefícios, com isso, com aquilo, porque entendam, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem o maior salário desse país. Ninguém pode, no poder, seja no judiciário, executivo ou legislativo, ninguém pode ganhar mais do que, acredito que hoje está no valor de R$ 37.500 de salário. Mas falam do salário dos ministros, mas não falam dos outros benefícios, né? Casa, habitação, carro, enfim, aquelas outras coisas. Quer dizer, o salário de R$ 37.500 nunca é só ele, né? É muito mais. E de tempos em tempos, para não dizer anualmente, o Supremo Tribunal Federal resolve, não, eu acho que eu devo ganhar mais, ponto. E baixa a caneta lá, e isto tem um reflexo para o Brasil inteiro. Por quê? Porque aumenta o salário de todos os funcionários públicos do país inteiro, sejam esses funcionários públicos federais, estaduais ou municipais. E sejam também funcionários públicos do Legislativo e do Executivo. Então, antes de promover, né, o aumento do próprio salário, quem sabe seria bastante salutar o Supremo Tribunal Federal
submeter essa vontade de aumentar o próprio salário para o Poder Executivo. Até para que o Poder Executivo possa saber, possa lá fazer os próprios cálculos para saber se este aumento do Judiciário cabe no orçamento do país, né? E assim por diante. Quando o Executivo quiser legislar em causa própria, também tem. Aliás, isso já acontece, porque o Executivo promulga uma lei ou uma legislação qualquer, uma medida provisória, por exemplo, tá, passa pelo crivo do Congresso. Por que o Congresso não tem ninguém que fiscalize a própria atuação? Por que o Supremo Tribunal Federal não tem nenhum órgão que fiscalize a sua própria atuação, né, gente? Então, um pouco de bom senso, um pouco mais de civilidade, um pouco mais de educação, não de escola, eu estou falando em educação mesmo, né, de cultura, é uma questão cultural. Parece que a bandalheira, parece que a roubalheira, parece que a vontade de tirar vantagem do dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós, é inerente, ou seja, nasce com a pessoa que quer ser política. Eu não conheço um político que quer ser político pelo próprio salário, né? Conheço uns caras muito honestos, muito honestos. Alguns prefeitos que eu conheço, desta região mesmo, são muito honestos, têm realmente a vontade de fazer o bem para o povo, para os seus munícipes. Eu vejo tudo isso. Tem alguns amigos que são políticos, que são muito show de bola, muito honestos, muito íntegros, mas é preciso convir, né, que não é só o salário de um deputado, de um prefeito, de um senador, ou de um deputado estadual, vereador, ou deputado federal, tal. Nunca é só o salário, né? Existe toda uma questão em redor do salário que aumenta muito este rendimento, né? Um deputado, inclusive um deputado que foi réu, eu abri um processo contra ele e depois ele teve que pagar e eu descobri que o salário dele, na época, né, o salário dele aqui em São Paulo era de, se não me falha a memória, 18 ou 19 mil reais. Mas ele recebia auxílio paletó, auxílio motorista com carro, financiamento para carro próprio, auxílio moradia, auxílio supermercado, gente. O que é isso? Auxílio supermercado para deputado, que é um coitadinho que deve receber cesta básica, provavelmente, né? Deve morrer de fome, coitado. Mas, enfim, ele ganhava acho que 18 mil, mas o rendimento real dele, mensal, era de 50 mil reais. Isso eu estou falando, acho que 4 ou 5 anos atrás. Uma coisa assim, 50 mil reais há 5 anos atrás, né? É muita coisa. Para dizer para vocês, com 50 mil reais por mês hoje eu caso de novo. Eu cometo essa besteira outra vez, tá certo? Gente, nós vamos para o nosso comercial. Eu já ultrapassei o horário. O pessoal do ponto aqui está me dando bronca, porque eu já estou falando demais. Estou metendo a boca em muita gente, preciso perder essa mania, né? Mas já a gente volta, tá bom, gente? Até já. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfis de redes sociais. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Telefone 11 99903 8834. Oi, gente, estamos aqui de volta. Eu acho que vocês estão um pouquinho cansados aí do meu mau humor, né? Acho que já faz umas 3 semanas aqui que eu ando mal-humorado, falando mal aos borbotões aqui de um monte de gente, né? Mas é que não dá, né? Não dá para encarar. Estela Gabriela,
Gestante pode pedir pensão do pai da criança? Claro que sim, Estela. Claro, claro. Aliás, só que para que você entenda, existe hoje, de forma ainda incipiente na legislação brasileira, mas com certeza na jurisprudência, ou seja, nos julgados dos nossos tribunais, uma tese que nasceu aqui no Brasil a partir do final dos anos 90, chamado direito do nascituro, né? Assim que a gravidez é confirmada, este embrião passa a ter direitos, viu? Vários direitos, incluindo o direito à vida. Claro que você pode pedir alimentos para o pai da criança, claro. Ou o pai acha que gravidez não dá despesa nenhuma, né? Que o ultrassom é feito de graça, que consulta com o médico é de graça, que roupa de mulher grávida é de graça, entendeu? E, aliás, criança é uma coisa assim que parece lanche. Eu já tive lanche, eu posso falar. Tudo para criança é muito caro. Gente, uma camisetinha para recém-nascido, ou um macacãozinho para recém-nascido é assim, ó, é o tamanho de um palmo da minha mão. Custa o mesmo que um terno de advogado. É muito pouco pano para tanto dinheiro, né, gente? E tudo para gestante é caro, tudo para bebê é caríssimo, né? Um olhinho para evitar assadura, um negocinho, um perfuminho, um monte de inho que bebê tem, né? Carrinho de bebê, cadeirinha de bebê. Carrinho de bebê, tem carrinho de bebê que custa um Fusca, custa um carro popular. É um absurdo isso, né? E o pai dessa criança achou o quê? Que pode deixar a mulher grávida e ir para a vida e não pagar nada? Que é isso? Tem direito sim, Estela, e pode entrar com o processo que você ganha, viu? Não se preocupa não. Se algum advogado te disser que não, nos procure que a gente entra para você. Tá bom, Estela? Fica tranquila, porque pode pedir sim, tá? Não tem problema nenhum. Camila Souza, boa noite, doutor Paulo. É fácil aprender com você. Cada semana aprendo mais. Beijos. Jardim Jacira, Itapecerica. Obrigado, Camila. Obrigado. Fico muito orgulhoso aí de saber que as minhas falações, ainda que raivosas muitas vezes, né, tá aí chegando na cabeça de vocês para que vocês aprendam alguma coisa, né? Agora, apesar de ter sido professor de faculdade grande parte da minha vida, depois da escola primária, hoje chamado, acho que é fundamental, não sei, mas professor não ensina mais nada, ele mostra um caminho, viu, Camila? Então é assim, o caminho jurídico, o caminho da ciência do direito é um caminho de estudo contínuo. O advogado, ele precisa conhecer principalmente o verdadeiro objeto da sua profissão, que é o ser humano, né? E muitas vezes o escritório de um advogado, ele é muito confundido, viu, com divã de psicanalista, de cadeira de assistente social, de conselheiro familiar, matrimonial, de psiquiatra, enfim. Isto me obrigou a não só, isto me forçou a não só entender o ser humano, como a estudar o ser humano, né? Então, a única coisa que eu realmente nunca estudei, e é uma falha, foi antropologia. Mas eu já estudei bastante a linguagem, né? O estudo da linguagem, o significado da linguagem, porque é através dela que a pessoa se comunica. Estudei bastante filosofia, estudei bastante a história, para conhecer o ser humano. E esses anos todos de profissão, que vão lá mais de 40 anos de profissão, atendendo diretamente aqueles que me procuram ainda hoje no escritório, eu entendi algumas coisas. Primeira coisa que eu entendi é que o ser humano é capaz de tudo. Toda pessoa é capaz de qualquer ato.
da atitude mais caridosa e benéfica possível até o ato de maior atrocidade que se possa ter notícia. Tudo depende de um momento, né? Vanessa Dickman, que nome bonito, hein, Vanessa Dickman? Muito legal. Boa noite, povo abençoado. Boa noite. Eu que digo para você, Vanessa. Muito boa noite. Adorei aí as mãozinhas, os coraçõezinhos, coloridinhos. Muito legal. Boa noite para você. Obrigado pela participação, viu, Vanessa? Mas, então, gente, o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Realmente uma caixinha de surpresa. Capaz de tudo. E Ellen Soares, boa noite, doutor. Eu e minha família sempre assistindo sua programação. Beijos. Obrigado, Ellen. Obrigado, fico muito orgulhoso de saber que tem gente aí que assiste sempre o nosso programa. Muito legal saber disso, viu? Continue assistindo a gente, viu, Ellen? Isso é muito bom para o meu patrão saber. Vicky, buenas noches, doutor Paulo, como estás? Muito buena programação, sucessos. Eu fico bastante orgulhoso, Vicky, de você estar nos assistindo e acompanhando o nosso programa. Não é a primeira vez que você dá o ar da graça aqui no nosso programa, manda aí seus recados tão simpáticos e tão carinhosos, viu? Eu fico muito contente de saber. Benny Wonder Show. Boa noite, queridos. Amigos da Cidade Ativa Online. Excelente programa, doutor Paulo. Abraço a todos da equipe. Obrigado, Benny. O Benny, ele tem me parece, o programa de maior audiência da casa aqui. Né? O Benny, ele tem um programa que é muito assistido, é muito dinâmico, muito bacana o programa que ele tem aqui nessa casa, na TV aqui. Obrigado, viu? Maria Nunes, posso pedir danos morais caso o motivo do divórcio seja traição? Maria, assim, depende da traição, né? Traição por traição, somente a traição, acredito que não. Mas se essa traição foi pública, se essa traição denegriu a sua imagem, se essa traição apareceu como uma espécie de injúria a você, pode pedir indenização sim, tá? Há muito tempo atrás eu tive um caso parecido, onde a minha cliente, nós conseguimos aí para minha cliente uma indenização por danos morais pela traição do marido, porque o marido fez realmente para manchar a imagem da esposa, na época famosa, né? Era um personagem, nem vou dizer se era atriz, se era artista ou se era esportista, enfim, para não dar bandeira, porque esse caso foi bastante conhecido, mas o marido atraiu exatamente para manchar a imagem da ex-mulher. E a gente conseguiu, na época, uma bem relevante indenização de danos morais pela traição, que foi pública, escandalosa, para atingir a imagem da minha cliente. Então, Maria Nunes, se no teu caso esse divórcio, essa traição foi para te atingir diretamente, publicamente, você tem direito a danos morais. Se foi uma traição só que você ficou sabendo, porque homem sempre deixa rastro, né? O homem não é igual a mulher. A mulher, quando trai, o homem não descobre de jeito nenhum. Mas quando o homem trai, ele deixa rastro. É impressionante. Ou é celular, ele esquece alguma coisa. A mulher, não. Que eu acho até, eu sei que eu vou ser bombardeado aqui, mas estudos demonstram, vários estudos que eu já li demonstram que a mulher trai muito mais que o homem. Mas ela deixa muito menos rastro. E de alguma forma as mulheres conseguem, mesmo traindo, mesmo separando por causa da traição, a mulher sempre consegue um jeito de sair como vítima do casamento. Isso é uma prerrogativa exclusiva das mulheres. Eu não estou aqui de forma alguma, eu até me divirto com isso, porque eu tenho certeza disso que eu estou falando, é realidade mesmo. A mulher, eu não sei, acho que está no sangue, ou é alguma condição atávica, ou seja, é pré-vida.
tá certo? Mulher é vítima. Ela sempre sai de um relacionamento como vítima. E a culpa sempre acaba caindo nos homens, tá? Mas há casos e casos. Rebeca Vargas, pode tirar o nome do ex-padrasto e colocar o nome do pai biológico? Obrigado, doutor Paulo, boa noite. Claro que sim, Rebeca. Claro que pode. Se você sabe quem é o pai biológico, se o pai biológico concorda ou não, não importa, mas uma vez comprovada a paternidade consanguínea, você pode mudar sim, né? Até porque você está falando aí em ex-padrasto, tá certo? Rebeca, pode sim. Se for uma coisa simples, tá? Você pode até fazer em cartório sem precisar de um advogado. Mas, se for uma coisa um cadinho mais complicado, se o cartório disser que não consegue fazer ou começar a botar muita exigência, pode nos procurar, Rebeca, viu? Porque a gente faz uma ação com nome complicado, chama-se retificação de assento. Não é cadeira, não. E nem tampa de privada, viu? Assento, no que se refere ao assento, ao sobrenome. Ele pode ser retificado, pode ser mudado ou retificado. Muita gente, por exemplo, que tem pais que veio uma origem estrangeira, isso é muito comum em nomes italianos, nomes portugueses, que, por exemplo, principalmente nomes italianos, né? Que chegavam aqui, saíam do navio, iam no porto, qual o teu nome? Aí ele falava o nome, o escrevente lá não sabia, ele escutava uma coisa e escrevia outro. E o italiano, por não entender português, ele, enfim, pouco prestava atenção, muitas vezes nem sabia ler e escrever, e saía errado, entendeu? Então, por exemplo, o GLIA, né, em italiano, tem uma pronúncia em português LA, né? Então tem muita confusão. Meu nome mesmo, Bonadies, tem várias versões aqui no Brasil, viu? Eu já escutei Bonadei, Bonadai, enfim, Bonavides, e Bonadies é o original. Eu tive a sorte de ter o nome original da família. Jaqueline Gomes, boa noite, doutor Paulo. Portugal está junto com o direito do povo. Opa, obrigado, Jaqueline. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Espero que aí em Portugal você esteja bem e com certeza está com tanto calor quanto a gente aqui, porque hoje está bastante calor aqui no estúdio aqui. Traves Stana, de novo, obrigado, Traves, aí de Angola. Boa noite, tio Paulo, bom trabalho para si e para a equipe da Cidade Ativa Online, TV Online. Muito obrigado, Traves. Novamente, bastante orgulhoso e muito contente por você estar aqui de novo, nos assistindo, de novo aqui no nosso programa, se manifestando, Traves. É uma delicadeza, é uma alegria muito grande que nos causa aqui, viu? Muito bacana isso. Mas, enfim, como eu estava dizendo, né, a questão aí da traição, né? Cabe sim, dano moral, viu? Podem pedir porque tá tudo certo, né? Então, gente, eu acho que JJ, boa noite, mandei uma dúvida no programa, poderia me dizer o porquê tive essa multa e não aceitar o recurso não? Bom, JJ, não sei. Por que tive essa multa e não aceitar o recurso? Olha, se você deve estar mencionando multa de trânsito e querendo saber por que não aceitaram o recurso. Não sei, não conheço o teu caso, Jota. Né? JJ, você devia ser mais específico. Né? Levei uma multa que foi injusta, não era eu, não estava no volante, eu não saí de casa aquele dia, o radar está com defeito, eu não tinha bebido, qualquer coisa. Mas não dá para saber. Recurso pode ou não ser aceito. Até onde eu sei, né, os Detrans
da vida aí costumam não aceitar recurso, né? Costumam não aceitar recurso. Eu tenho para mim que esses recursos, eles são analisados meio que por sorteio, sabe? Eu acho que 5, 10% dos recursos eles pegam lá, tipo num bingo, o recurso número tal a tal. Vamos concordar, vamos tirar a multa. O resto vai pro pau. Normalmente é assim, entendeu? Até porque são milhares e milhares de recursos. Teria que ter muita gente, mas muita gente lendo esses recursos para decidir se a multa vai valer ou não. Eu acho que os Detrans não possuem esse monte de gente aí, né? Boa noite, doutora Ana Paula, novamente aqui com a gente, muito obrigado pela participação. Doutor Paulo, boa noite. Qual o prazo após o divórcio para pedir indenização pela traição no casamento? Olha, indenização por danos morais, ou seja, que tipo for de indenização, diz a lei civil que prescreve em 3 anos. Todo pedido indenizatório prescreve em 3 anos. Tá? É isso, quer dizer, a indenização pela traição, a contar da traição 3 anos. Se não prescreve, aí não pode mais. Então conta aí do dia que foi traída, conta 3 anos e até lá pode entrar na justiça. Depois não pode mais. Eu fui traída, é problema seu. Tá? Pode até conseguir o divórcio, mas a indenização não. O divórcio não prescreve, viu, gente? Mas a indenização por danos morais prescreve em 3 anos, segundo a lei civil. Eu não vou aqui me atrever a dizer o número do artigo, mas, enfim. Será que não deu para ver as fotos que eu mandei no programa? Olha, nós não vimos, JJ, e também, desculpa, mas a foto, mesmo pelo programa, a gente vê foto da multa, sem saber o que diabo aconteceu, fica difícil saber se tinha direito ao recurso ou não, né? Se tinha direito ou não de ter a multa cancelada, viu? Jota, procura a gente, entra aí no Instagram ou manda um WhatsApp aí com essas fotos pro nosso telefone de escritório aí, ó, 98951-2198, o WhatsApp do meu escritório ou o meu Instagram, Paulo Bonadies. E aí você consegue mandar isso aí e a gente bate um papo, eu te esclareço essa dúvida. Aqui, ao vivo, sem saber o que aconteceu, Jota, fica difícil, viu? Fica bem difícil. Doutor, a doação do imóvel pode ser feita por instrumento, contrato particular ou obrigatoriamente tem que ser por instrumento público? Olha, depende da doação. Mesmo que seja feito por um contrato particular, vai ter que ser, como se trata de imóvel, uma hora vai ter que ser feita por escritura, tá? O contrato particular vai ser modificado ou transformado em escritura pública para poder ser registrado. Se o imóvel tiver registro, né? Se o imóvel não tem registro, isto é, se é um contrato de compra e venda, a doação pode ser feita por instrumento particular e deve ser feita por instrumento particular, porque o cartório não faz escritura de doação de um bem que não está registrado. Tá? Agora, a doação tem alguns cuidados, tem que ser olhada com algum critério. Né? Precisa ver se a doação, se a pessoa que doou está doando integralmente, se ela pode doar a integralidade do seu imóvel, principalmente se essa pessoa tiver companheiro ou companheira e se tiver filho ou filhos, tá certo? Então, por exemplo, se tiver uma companheira e um filho, ele não pode doar para o filho. Por exemplo, precisa ter a anuência da mulher. Também não pode doar para a mulher sem que a anuência do filho seja manifestada. Se ele fizer dessa forma, essa escritura, por lei, já não tem valor. Não vai ter valor jurídico nenhum. Nem estou falando valor probatório, estou falando valor mesmo. Nulo de pleno direito. Está na lei civil, está no Código Civil. Né?
Porque não sei se todos sabem, mas, por exemplo, essa xícara é minha. Eu tenho filho, tenho 2 filhos. Eu não posso doar esta xícara, que é minha, para um só dos filhos. Se eu fizer isso, essa doação é nula. Porque o outro filho tinha que ter concordado, né, com essa doação. Senão eu não posso fazer. Entenderam? É por aí. Gente, pena, meu prazo para indenização passou. Ana, problema seu. Ninguém mandou ser traído escandalosamente, agora é isso que dá. Passou o prazo, dançou. Não vai poder pedir indenização. Mas, gente, chegamos ao fim do nosso programa. Mais uma vez, com muito orgulho de ter tido a oportunidade de esclarecer, ou tentar pelo menos ter esclarecido as dúvidas de quem participou do programa, de quem enviou as suas dúvidas. Vou pedir mais uma vez que vocês não tenham vergonha de perguntar qualquer coisa, vergonha de expor a sua dúvida, porque assim, se não tiver direito, eu vou dizer, se tiver direito, eu também vou dizer, porque às vezes aquilo que parece sem importância nenhuma para vocês pode ter bastante importância juridicamente. Isto é, muitas vezes um parente ou um vizinho diz assim, deixa isso para lá, isso não vai dar em nada, não adianta, vai perder. Enfim, se essa pessoa for advogada, para dizer para você se vai ganhar ou vai perder, ela vai cobrar. Começa aí. Então, palpite bom é palpite de profissional, não é palpite de curioso. Tá bom? Então, assim, não tenham medo, não tenham vergonha de colocar aí na telinha e mandar para a gente as suas dúvidas e, dentro do possível, o que tiver ao meu alcance, se o conhecimento do assunto estiver ao meu alcance, eu esclareço na hora, ao vivo. Se não, eu vou me permitir a pedir um prazo até a próxima semana para poder esclarecer a dúvida que eu não soube responder ao vivo imediatamente. Ninguém é um poço de conhecimento, gente. O direito é muito amplo. Direito civil, direito processo civil, direito trabalhista, direito tributário, direito previdenciário, direito de família, direito direito real, que tem a ver com contrato, com compra e venda, com posse, com propriedade. O direito é muito amplo. E apesar de ser um advogado aí quase jurássico, com mais de 40 anos de profissão, eu não tenho domínio de quanto é matéria, né? Mas a diferença de um advogado normal para um advogado especialista, eu costumo dizer que é uma semana de estudo na biblioteca. E biblioteca eu tenho, ela é vasta. Então, se eu não souber responder na hora, eu vou procurar lá nos meus livros e com certeza vou pesquisar para poder responder. Tá bom, gente? Boa noite, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, gente. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. John Lennon de outras estradas, Easy Rider, Dúvida e Eclipse, São Tomé das Letras. Olá pessoal do Japão Show! Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's the one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.